Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Nós vamos hoje ler o capítulo 2, um pouquinho do capítulo 1 ainda. Mas basicamente hoje nós vamos focar a nossa mensagem no capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 20 do capítulo 1 e dar sequência até o final do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 1, começando aqui do verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, apou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos e não o reconhecendo, de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre a nossa vida, que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, domingo passado, quando meditamos no capítulo 1 de Jó, nós vimos como Jó, não apenas no testemunho dos seus familiares, das suas próprias ações, dentro da sua família, dentro daquilo que Deus havia lhe proporcionado ter, era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal,
mas o próprio testemunho de Deus afirmava isso. Na verdade, o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver toda essa cena que envolve Jó, a sua família, um sofrimento extremamente intenso e agudo, se passando tanto aqui na terra como nas regiões celestiais. Você tem a cena desses, pelo menos 2 encontros de Deus com os anjos, Satanás ali presente, questionando, interrogando, falando, o próprio Deus interagindo nesse sentido. E aí nós encontramos então e olhamos a figura de Jó como um homem que se destacava no seu tempo, na sua época, pela sua integridade, pela sua piedade, apesar de ser um homem extremamente rico, o mais rico do Oriente Próximo. Nós aprendemos no domingo passado, irmãos, que o sofrimento também atinge as pessoas que são corretas. O sofrimento também atinge as pessoas que são íntegras, que são tementes a Deus. E, obviamente, eu fiz até questão de ler os últimos versículos do capítulo 1. Nós encontramos aqui, para aquele primeiro momento, e eu digo primeiro momento não diminuindo o sofrimento que já havia se abatido no coração de Jó, uma resposta impressionante do servo de Deus. Ele se mantém íntegro, ele se mantém com fé em Deus, ele não peca, ele não blasfema contra Deus, mesmo diante de terríveis adversidades que ele estava enfrentando. E olha, se você me perguntar, mas qual era o problema, qual era a adversidade enfrentada por Jó, lembremos, ele havia perdido tudo que tinha. Estava na bancarrota, estava totalmente falido, todos os seus rebanhos haviam morrido. E se você dissesse assim, não, mas o dinheiro a gente consegue depois. O sofrimento dele, naquela primeira resposta dele, não se limitava apenas aos bens materiais que ele havia perdido. Ele havia perdido os seus 10 filhos de uma única vez. Num único dia, ele havia sofrido esse impacto. Os irmãos têm noção do que é isso? Eu sempre enfatizo isso, que perder um filho é algo que a dor e o sofrimento de um pai e de uma mãe deve ser terrível. É como se a gente fugisse um pouco da ordem natural, porque o comum, natural, é que os filhos enterrem os pais e não os pais enterrem os filhos. Não é pouco o sofrimento que Jó estava sentindo naquele momento, não é pouca e pequena tragédia que havia se abatido sobre a sua vida. Mas, meus amados irmãos, o capítulo 2 aponta que essa tragédia e esse sofrimento, ele se intensifica ainda mais. Mas antes de falar dessa provação que é aumentada, dessa provação que é intensificada, eu preciso, antes de mais nada, e já destacando aqui um primeiro ponto, chamar a nossa atenção para uma realidade que muitas vezes passa desapercebido por todos nós. Nós não podemos negar, irmãos, que nós estamos batalhando e enfrentamos uma batalha que é espiritual. Nós não podemos negar isso. Eu vou fazer, inclusive, um link com o texto que nós meditamos hoje pela manhã, no culto de manhã. Lembre-se daquele jovem, daquele homem, não é jovem não, daquele homem cego de nascença, que o Senhor Jesus curou, não é, colocando a saliva junto da terra, fazendo ali uma lama, colocando nos seus olhos, e quando aquele homem então é visto por Jesus, os seus discípulos perguntam, né? Ele pecou e seus pais pecaram, né? O Senhor Jesus naquele momento afasta que a razão da cegueira de nascença daquele homem fosse uma maldição hereditária, ou fosse um pecado específico cometido por ele, ou cometido pelos seus pais, pelos seus ancestrais. Mas, de um modo geral, nós sabemos que as mazelas, nós sabemos que as dificuldades, nós sabemos que a dor, nós sabemos que o sofrimento, ele se intensifica, ele existe no mundo porque nós pecamos. E não se engane, meus amados irmãos. Além desse inimigo que é o pecado, esse inimigo interno que habita no nosso coração, nós ainda temos um outro inimigo que é terrível. O nome dele é diabo.
O nome dele é Satanás. Veja, eu disse que a história aqui no seu início ela é intercalada entre as cenas que acontecem aqui na terra e outras cenas que acontecem nas regiões celestiais. O sofrimento chega à casa de Jó, ele perde tudo que ele tinha, ele perde os seus 10 filhos no único dia. Eu imagino o sofrimento que se abateu sobre a sua mente e sobre o seu coração. E numa outra conversa nas regiões celestiais, Deus mais uma vez confirma o seu testemunho a respeito de Jó, dizendo: olha, está vendo meu servo Jó? Mesmo diante do sofrimento que a ele foi imposto, ele continua firme, ele continua íntegro, ele continua sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso está claro na resposta que ele deu ao cabo, vamos dizer assim, daquele primeiro impacto de sofrimento que se abateu sobre a sua vida. O texto diz que quando ele escuta a notícia que os seus filhos morreram, né, ele rasga as suas vestes, o seu manto, rapa a sua cabeça. Isso era um ritual que mostrava toda a contrição da pessoa naquele momento, né? Mas o texto diz que ele, naquele instante, lança-se rosto em terra, lança-se na terra e adora a Deus. Reconhece a soberania de Deus. E expressa as palavras que para mim são mais impressionantes. Palavras que dificilmente nós encontraremos iguais diante de tamanho sofrimento. Diz mais uma vez, reafirmo isso, diz Jó: no saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Ou seja, tudo o que eu tinha, toda a prosperidade, todo o gado, todos os animais, toda a riqueza, foi Deus quem me deu. Deus me deu, Deus tomou, não é? Eu cheguei nu, nasci assim, sem absolutamente nada, e deixo e deixarei esse mundo sem absolutamente nada também. O Senhor deu, o Senhor tomou. E aí, mais uma vez, ele afirma algo que a mim me impressiona, irmãos. É por isso que Jó é elogiado pelo próprio Deus, como um homem íntegro, como um homem reto, como um homem temente a Deus. Ao invés de praguejar, ao invés de reclamar, ao invés de se colocar azedo diante de Deus, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E o último verso do capítulo 1, então, constata que Jó não peca. Constata que Jó está agindo de forma correta. Constata que aquela tese de Satanás, de que ele era feliz, de que ele era reto, de que ele era íntegro, de que ele era o que era, porque ele tinha as coisas, porque ele possuía a riqueza, ela cai por terra. É uma tese esfarrapada, é uma tese fajuta. Por quê? Porque Jó se mantém íntegro, mesmo diante de um sofrimento que nós poderíamos dizer já sem medida, né? Perder tudo, perder os 10 filhos, não é coisa simples, não é coisa fácil. Mas mais uma vez, Satanás então busca destruir a vida do servo de Deus. Mais uma vez, Satanás busca comprovar as suas teses contra os seres humanos. E em mais um encontro, Satanás continua dizendo: olha, ele continua fazendo tudo isso porque o Senhor não tocou ainda na sua vida, pele por pele, não é? Toca nos seus ossos, toca no seu corpo. Inclusive, na tese aqui de Satanás, ele fala algo que não deixa de ser uma verdade, né? Quando ele diz assim, versículo 4, né? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Será que essa frase é verdadeira? Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Se hoje você se vê, por exemplo, com a doença, onde você precisa de recursos, você seria capaz de dar tudo que você tem? Será que ao olhar um filho nosso doente, precisando de recursos para a sua saúde, nós seríamos capazes de dar tudo que nós temos? Nós seríamos capazes até de prometer em dar aquilo que nós não temos. Porque a saúde é um bem muito caro para todos nós. E mais uma vez, Satanás, não é? Ele busca atingir, ele busca dobrar o servo do Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção. O Senhor pergunta a Satanás, não é? De onde ele vem? Ele diz: de rodear
a terra e de andar por ela. Não se engane, meus amados irmãos, a batalha que nós enfrentamos, ela também é espiritual. Satanás está ao nosso derredor, Satanás continua rodeando a terra, Satanás continua tentando nos destruir, Satanás continua querendo atacar a sua família, Satanás continua querendo colocar confusão na sua mente, no seu coração, Satanás continua querendo fazer com que você desista de Deus, Satanás continua tentando fazer com que você largue a fé, abandone a fé, amaldiçoe o nome do Senhor. E todas as estratégias que ele puder usar para fazer isso, ele vai usar. No caso específico de Jó, a estratégia é infligir sobre o servo de Deus um terrível sofrimento. Um sofrimento sem igual. Mas Deus tinha no seu coração a convicção da integridade de Jó. Deus tinha no seu coração a certeza de que Jó não iria titubear, que Jó não iria abandoná-lo. E ele diz, tudo bem, toca nele. Atinge a sua saúde. Você simplesmente não vai tirar a sua vida. A vida de Jó está preservada. Mas o que você puder mexer na saúde, você está liberado para assim fazer. Mais uma vez, nós voltamos para aquela primeira verdade lá do capítulo 1. O sofrimento também atinge a vida dos homens e das mulheres de Deus. O sofrimento é uma realidade, irmãos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. É porque às vezes a gente se nega a aceitar determinadas verdades de Deus. E o pior de tudo é que quanto mais nós negamos essas verdades, mais sofremos. Mais aumentamos o nosso sofrimento. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. O que é a aflição, senão o sofrimento que nós vamos enfrentar? Agora é verdade. Jó aqui está enfrentando um sofrimento extremamente agudo, extremamente intenso, fruto dessa batalha espiritual, fruto de uma ação maligna de Satanás. Fruto da tentação do inimigo, tentando destruir a sua fé, tentando destruir a sua vida. Meus amados irmãos, eu reafirmo e chamo a atenção da igreja, dos meus irmãos para essa verdade. Nós não podemos nos enganar a respeito disso. Nós estamos travando uma batalha que é espiritual. Eu não sei, por exemplo, o que você enfrenta na sua vida que tem trazido sofrimento ao seu coração. Sei lá, talvez problemas familiares. Nós sabemos que existem pais que lutam, não é? Com dificuldades de relacionamento com os seus filhos. Nós sabemos que existem pessoas que estão enfrentando sofrimento por conta de doenças, de mazelas. A falta de saúde era o caso dele. Nós sabemos que existem pessoas que estão sofrendo porque estão desempregados, não têm dinheiro, não têm a capacidade, às vezes até de comprar aquilo que é básico para o seu próprio sustento. Na realidade, tudo Jó estava enfrentando. Problemas familiares, problema de saúde agora, problemas financeiros. A vida de Jó estava um turbilhão. Às vezes a nossa vida se encontra também em momentos de sofrimento agudo. E eu reafirmo para os irmãos que isso se torna e se transforma uma batalha espiritual na nossa vida. Mas quando nós temos a consciência que é uma batalha espiritual, nós precisamos pensar e ter algumas atitudes. E eu lhe convido a refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Nós precisamos reafirmar na nossa mente, reafirmar naquela fé que que existe no nosso coração, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é fé, meus amados irmãos. A fé que vence o mundo. A fé que nos ajuda a enfrentar essas lutas e essas batalhas. Não importa a intensidade, não importa o tamanho. Obviamente que a dor maior é a dor que nós sentimos, ou não? Na nossa perspectiva sempre vai ser assim. Às vezes é até engraçado a gente ouvir pessoas, conversando sobre
a falta de saúde, rapaz, eu amanheci ruim hoje, estou com uma dor na coluna, e esse outro, e eu que estou com a perna que não aguenta, e outro, e a dor de cabeça, se eu contasse a minha história, tem gente que não fica travando essa discussão para ver quem sofre mais. Sofrimento é geral. Obviamente que a dor maior é a nossa dor, eu sempre brinco dizendo, né? Se um dia as mulheres soubessem o que é uma dor de cabeça que um homem sente, elas não diriam que a dor maior que existe é a dor do parto. O que é uma dor do parto para a dor de cabeça que um homem sente? Já percebeu que quando o homem está com dor de cabeça, alguma coisa, está prostrado na cama, está acabado, né? A mulher com dor de cabeça, com febre, seja lá o que for, continua trabalhando, continua fazendo tudo, o homem não. O homem está lá quase semi-morto, né? Ele encontra-se semi-morto, porque a dor maior é a dor que eu sinto. Mas vamos ser racionais. Será que o sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida, será que algum de nós hoje aqui pode dizer, olha, eu enfrentei um sofrimento que foi pior do que o de Jó? Será que nós podemos dizer isso? Então, assim, a intensidade desse sofrimento nos mostra, meus amados irmãos, que é possível enfrentar essa batalha espiritual, que é possível enfrentar o sofrimento quando nós temos fé, quando nós temos a convicção de que maior é o que está em nós, quando nós temos a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. É preciso vigiar, é preciso orar, é preciso revestir-se de toda a armadura de Deus. E na armadura de Deus está a fé, e na armadura de Deus está a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, essa realidade, ela é urgente, ela é para agora, ela é para o momento que nós estamos enfrentando, para o momento que nós estamos vivendo. A batalha, ela é espiritual, e as armas que nós precisamos usar para vencer essa batalha também são armas espirituais. Não se ganha uma batalha espiritual com armas carnais. Não se ganha uma batalha espiritual sem que nós venhamos a usar as armas espirituais, a fé, a palavra de Deus. E não se engane, não se esqueça, não perca isso de vista em nenhum momento da sua vida, em nenhum segundo da sua existência. Deus luta por nós. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Ele, quando assim o desejar, afugenta o inimigo das nossas vidas. Ele é capaz de restaurar a nossa sorte. Ele é capaz de restaurar a nossa vida. Ele fez isso com Jó. A gente vai chegar nessa parte mais na frente. Por enquanto nós estamos na parte do sofrimento ainda. Mas já percebendo, já olhando, já convictos de que Jó está vencendo essa batalha, porque as armas que ele usa são as armas espirituais. A fé, a certeza, a convicção a respeito da soberania de Deus. Meus amados irmãos, é preciso vigiar, é preciso orar. Como você tem enfrentado as batalhas que são espirituais na sua vida? Com fé? Com esperança? Com certeza e convicção de que Deus luta essas lutas por nós também, que Deus nos dá a capacidade de enfrentar os problemas, que Deus nos dá a resiliência de envergarmos, mas não quebrarmos, de conseguirmos, passar pelo vale da sombra da morte. Você passa por essas lutas na certeza de que Deus, como pastor por excelência das nossas vidas, em algum momento vai nos levar para pastos verdejantes, vai refrigerar a nossa alma, vai trazer alento ao nosso coração. Pode ter certeza, meu amado irmão, que Deus vai fazer isso. Deus pode fazer isso mesmo naquele leito de enfermidade, mesmo naquele momento mais agudo do sofrimento. É a capacidade de ter paz em meio à guerra. É a capacidade de ter esperança em meio à desesperança do mundo. Isso só é possível quando Deus age na nossa vida, quando Deus luta essas lutas por nós. Uma outra coisa que é preciso destacar, esse sofrimento aqui experimentado por Jó não é
um sofrimento poético não, tá, irmãos? Veja que o texto diz que Deus autoriza que Satanás possa agir, não é, na saúde de Jó. E o verso 7 diz que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A gente não tem como identificar, eu particularmente não tenho como identificar a doença que é apresentada. Na realidade, eu olhando para o texto, eu imagino não só uma, mas várias doenças. Tem hora que parece lepra, né? Tem hora que parece varíola, tem hora que parece outras enfermidades, talvez células cancerígenas, tumores malignos. Era algo maligno, até porque vem de Satanás. Nada que vem de Satanás pode ser chamado de santo, é maligno mesmo. A extensão do sofrimento, a extensão em que o seu corpo está sendo atacado, da planta do pé à cabeça. Sobrou alguma coisa? Absolutamente nada. Veja que o sofrimento aqui, infligido ao servo do Senhor, ele passa pelo aspecto emocional. Jó já havia perdido todos os seus bens, ele tinha perdido os seus filhos. Emocionalmente ele estava arrasado, ele estava praticamente destruído. Mas se não bastasse isso, a sua vida ainda é tocada no sentido da saúde. Ele agora não tem apenas o sofrimento da alma, o sofrimento da mente. Ele tem o sofrimento dos tumores malignos. Ele tem o sofrimento da doença. Ele tem a dor lacinante no corpo. As marcas estão presentes. Vejam, meus amados irmãos, que aqueles tumores provavelmente purulentos, né? O mau cheiro daquilo era terrível, né? Nem Jó estava se aguentando, nem ele se aguentava de tão caótica que era a situação agora do seu corpo, né? Da sua vida. O texto diz, inclusive, no verso 8, que ele sentado, né, em cinza, toma um caco para com ele raspar. Aqui é para raspar as feridas. Eu não sei, os irmãos, mas tem hora que a dor é tão forte que a gente tenta qualquer coisa, certo ou errado, pelos parâmetros, não é, da medicina. Eu, graças a Deus, já tem alguns anos que eu tenho sofrido muito pouco com afta. Eu já sofri muito com isso. Especialmente lá no período que eu estava pastoreando em Palmeira dos Índios, foi um período que eu sofri muito com afta. E tinha um irmão lá, que eu conhecia até da Igreja Batista, que ele também tinha muita afta. E é interessante que quem tem afta, né, muito tempo, por várias vezes, eu já ouvi, os irmãos não têm noção do tanto de remédio e de coisas que já me mandaram fazer, né? Coloca isso, coloca aquilo outro. Eu, graças a Deus, achei um remédiozinho hoje que para mim é o que resolve. Ele diminui o tempo da afta, ele anestesia um pouquinho. Deixa eu até fazer uma propaganda aqui. Bismujet. Esse é o remédio. É o que tem resolvido perfeitamente. Mas eu lembro desse irmão, coitado, agoniado também, sofrendo com aquela afta, porque não sei se os irmãos já tiveram assim 4 aftas de uma só vez, 2 na língua. Não sei se os irmãos já tiveram afta na garganta, em que você não consegue nem engolir a sua saliva, tem que ficar com um copinho para cuspir, de tanto que aquilo dói. Então a realidade às vezes é essa, é uma realidade mais de sofrimento mais agudo. E eu trocando figurinhas, não é, com quem também estava enfrentando aquela dificuldade, ele disse, olha, tem uma coisa boa. Eu disse, diz aí, formol. Eu digo, misericórdia, Deus me livre usar isso. E ele disse que botou formol. Eu fico imaginando o cara com dor, desesperado, querendo que aquilo resolva. Aí vem um outro doido assim, diz, bota formol. O cara está tão desesperado que ele vai lá e bota formol. Ainda tem a coragem de passar o falso remédio adiante, né? Porque tem uns remédios que são engraçados, né? São interessantes. Lá em Palmeira, estou olhando para Pedro aqui, me lembrando, lá em Palmeira mesmo, um dia bateu um cara lá na igreja com uns produtos, segundo ele, naturais,
E ele me ofereceu um que era bom para afta. Eu não sei se alguém disse, vai lá que o pastor tem muita afta, não sei. Eu sei que ele bateu na minha porta. Era bom para afta, suvaqueira e chulé. Para os irmãos terem noção do que é o charlatanismo, não é? E o cara disse, rapaz, é bom para tudo isso, deixa eu comprar aqui. Eu disse, não, muito obrigado. A dor é intensa, o sofrimento é intenso, mas nem tanto. Dá para ir levando. Eu não estou nesse desespero, mas existem realidades em que a pessoa fica literalmente desesperada, a dor é muito grande. Nós não podemos negar o sofrimento que Jó estava experimentando naquele momento. Da planta do pé ao alto da sua cabeça, o seu corpo era doença, era chaga, era tumores malignos, era pus, era infecção, era tudo aquilo que a gente não deseja para a nossa vida. Além de tudo isso, ele havia perdido os seus filhos, além de tudo isso, ele estava pobre, ele não tinha mais recurso nenhum, estava totalmente falido. Meus amados irmãos, nós não podemos negar que o sofrimento é real, seja na vida de Jó, seja na nossa vida. O sofrimento que nós muitas vezes temos que enfrentar, ele é verdadeiro, ele é real, ele machuca de verdade. Nós não podemos menosprezá-lo, nós não podemos diminuí-lo, nós não podemos dizer, isso não é nada, deixa isso para lá. Não, existem realidades na vida que de fato o nosso coração é tomado por um sofrimento feroz, por um sofrimento intenso, que atinge o nosso coração, que atinge a nossa vida, que atinge o nosso corpo. Mas a esperança, não é? A luz no final do túnel é saber que mesmo quando nós enfrentamos momentos como esse, Deus nos dá força, Deus nos dá resiliência, Deus nos dá a capacidade de enfrentar esse sofrimento. É nutrir no nosso coração e na nossa mente a certeza que depois da tempestade sempre vem a bonança. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. O problema é que eu sei disso, às vezes a tempestade demora muito, né? Às vezes a tempestade já está assolando o barco da nossa existência há alguns meses, há alguns anos. Mas Deus vai nos dando resiliência, Deus vai nos dando forças, Deus vai nos dando a capacidade de aguentar a dor. Deus vai tratando as nossas feridas, cada uma delas. Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. E o último ponto que eu destaco aqui é que Jó, então, mais uma vez se pronuncia. Não é o final do capítulo 2, mas partindo já para o final do capítulo 2. O verso 8 vai relatar então que ele está com aqueles cacos, né, raspando provavelmente as feridas do seu corpo. Tal era a sua agonia, a sua angústia. E no verso 9, então, a sua mulher, ela se aproxima de Jó. E, meus amados irmãos, uma outra verdade que nós aprendemos aqui é que muitas vezes, de onde nós esperamos ajuda, a ajuda não vem. Porque a mulher de Jó, na realidade aqui, ela não ajudou. Veja bem, ela estava muito sofrida também. Nós não podemos desmerecer isso. Ela também perdeu os 10 filhos. Ela também estava em falência e ela estava vendo o sofrimento do seu marido. Mas o que se espera de uma serva, ou se fosse o contrário, de um servo de Deus num momento como esse, não é repetir as palavras de Satanás como ela fez. Não é tentar minar a fé de Jó, não é dizer o que ela disse. Então, verso 9, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ainda, diz a mulher de Jó, conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Veja que essa batalha, ela é espiritual, mas ela é travada aqui na terra, e de onde nós esperaríamos às vezes até ajuda, vem mais problema. Aquela pessoa que talvez a gente dissesse assim, não, fulano vai me ajudar, às vezes ela piora ainda mais a nossa situação. Já aconteceu isso com você?
Você já enfrentou essa situação? Aquele amigo que você disse assim, poxa, fulano, eu vou confiar. E aí quando você se depara, você vê que não só não ajuda, como ainda piora a situação. Como os amigos de Jó, não é? Que a todo momento tentava desviá-lo da verdadeira fé. A gente não vai tratar disso hoje, não temos tempo hábil para isso. Vamos ficar aqui na sua esposa, a mulher e a pessoa que talvez mais conhecesse Jó. A sua companheira. Aquela que havia desfrutado das bênçãos de Deus. Aquela que havia desfrutado de toda a prosperidade de Jó como sendo o homem mais rico do Oriente Próximo. Aquela mulher que tinha uma família abençoada, que tinha os seus 10 filhos, que fazia o almoço na casa de um e que todos iam para lá, que deve ter experimentado dias maravilhosos, inclusive com os seus netos. Mas ela agora se depara com o sofrimento do seu esposo, ela se depara com a destruição da sua família, ela se depara com a falência da sua casa, e ao invés de se manter firme na sua fé em Deus, ela agora se junta a uma ação maligna de Satanás, perdendo essa batalha que é espiritual, e ao invés de ser um sustentáculo na vida do seu esposo, ao invés de dizer assim, olha, eu estou junto com você, se mantenha firme, Deus é soberano, ela simplesmente diz, amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa, aliás, a Deus e morre. E mais uma vez Jó fala. A primeira fala de Jó para mim já foi impressionante. Nu, eu vim do ventre de minha mãe, nu, eu sairei desse mundo. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso para mim já é algo fantástico. E se não bastasse isso, numa segunda resposta, nessa batalha espiritual e agora com a sua esposa também, não é, afligindo dúvidas no seu coração e na sua mente, ele responde para a sua mulher, você fala como uma doida. Porque na realidade, irmãos, negar a soberania de Deus, negar o poder de Deus, negar a força de Deus é coisa de doido. É coisa de quem não tem juízo. E ele, na realidade, fala para sua esposa algo que eu também acho fantástico. Jó é um homem diferenciado. Não é à toa que Deus o havia elogiado. Não é à toa que ele achou mercê diante do próprio Deus. Quando ele diz assim, temos recebido o bem de Deus. É como se ele dissesse assim, até agora nós recebemos o bem de Deus. Nós éramos prósperos. Nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos uma família, nós tínhamos propriedades. Nós tínhamos vários funcionários, uma empresa que dava lucro, né? Se nós recebemos o bem de Deus, por que nós também não podemos receber o mal? Porque é o que eu quero. Porque é sempre aquilo que eu acho que tem que acontecer. É como se Jó estivesse dizendo com todas as letras para sua esposa, o centro do mundo não sou eu e no centro do mundo não é você. O centro do mundo não somos nós. O centro de todas as coisas é Deus. O soberano é Ele. É Ele quem dá, é Ele quem toma. É Ele quem traz a prosperidade, é Ele quem traz a falência, se Ele assim desejar. E nós não temos outra coisa para falar senão bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano. Nós somos pó e cinza. Quem somos nós? Meus amados irmãos, quem somos nós para questionar Deus? Quando eu digo questionar, não são aquelas questões naturais da realidade em que nós experimentamos, mas questionar no sentido de achar que nós somos melhores do que Deus. E aí a palavra do Senhor lá em Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ouvindo um amigo pregando esses dias, até no culto fúnebre do pastor também, colega, do Beto, lá do Espírito Santo, ele contou uma história de que existia um orfanato de crianças cegas. E alguns fiscais foram ali ver como é que estavam as coisas. E um dos fiscais que ali foi, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. E ele percebeu que uma daquelas crianças expressava a sua fé em Deus. E ele então questiona aquela criança, dizendo assim, olha, se Deus existe,
por que você está no orfanato? Se Deus existe, por que você é cega? E aquela criança respondeu, porque Ele quer. Ponto. Precisa dizer mais alguma coisa? Os irmãos percebem que nós não somos o centro de todas as coisas? Obviamente, meus amados irmãos, nós queremos que todo mundo seja feliz. Obviamente que o nosso desejo é que todas as coisas sejam boas. Mas nós não podemos nos esquecer que foi o homem que decidiu se rebelar contra Deus, que foi o homem que pecou contra Deus, que foi o ser humano que trouxe a maldição para a sua própria vida e para a sua existência. É por isso, meus amados irmãos, e eu fecho a minha fala nessa noite com isso, com esta verdade, é por isso que nós nunca podemos nos desviar da verdade bíblica que nos ensina. Não existe verdadeira restauração sem Cristo. Não existe o enfrentar do sofrimento sem Cristo. Eu disse que depois da tempestade vem a bonança. Lembre-se daquele episódio de Cristo dormindo no barco, a tempestade afligindo aqueles discípulos ali, os apóstolos, eles agoniados. O Senhor Jesus é acordado, o Senhor Jesus diz ao vento para parar, diz à tempestade para parar, porque Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Talvez você esteja hoje enfrentando algum tipo de sofrimento na sua vida. Uns mais, outros menos. Alguns algo mais intenso, algo mais doloroso. Outros algo menos doloroso, menos intenso. Mas para todos nós, a solução é simplesmente e tão somente entregar a nossa vida nas mãos do Senhor nosso Deus. Não existe outra solução. Não existe outra saída. Nesse momento, o dinheiro que Jó tinha não resolveu. Nesse momento, as amizades que Jó tinha não resolveram. Às vezes o dinheiro ajuda, às vezes o dinheiro resolve. Às vezes a amizade ajuda, às vezes a amizade resolve determinada situação que nós estamos enfrentando. Mas quando nada disso tiver o efeito que nós desejamos, e quando o sofrimento, a angústia, a aflição for tamanha que o dinheiro não resolve, que as amizades não resolvem, que a nossa competência e inteligência não resolve, que a nossa força física não resolva, a quem nós podemos recorrer para nos mantermos íntegros, retos, tementes a Deus e desviando-nos do mal? Nós só temos que recorrer e só podemos recorrer a Deus. E mais uma vez, é isso que Jó faz. Afugenta, inclusive, a tentação trazida pela sua própria esposa. Ele não perde o foco, ele não perde a fé, ele não perde a convicção de que Deus é soberano. E que nenhum de nós venhamos também a perder essa convicção na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.